Hoje eu estou tendo a honra de estar entrevistando Natanael Anacleto para o portfólio de Cultura Material e Imaterial para a Universidade Uninter de Santa Catarina, Polo Criciúma. Olá, Natanael, tudo bem? Tudo bem. Posso fazer umas perguntas para você? Sim. Natanael, qual a sua idade? 49. Qual foi a cidade que você nasceu? Sara, Santa Catarina. Como era o lugar onde você morava, sua casa? A minha casa, eu morava em Uruçanga Velha, né? Na verdade, nós somos de família muito humilde. Roça, que naquela época a gente vivia mais na roça, né? E era uma casa muito humilde, uma casa reservada, quase retirada de tudo, de todas as coisas. Sim. Quais eram as brincadeiras daquela época, da sua infância? Naquela época, dificilmente tu via um carrinho bonito como se vê hoje, como as crianças têm. Naquela época se brincava mais com a antiga peteca, carrinho de boi, tipo os animais eram espiga de milho, né? Era uma brincadeira muito elegante, muito e saudável. Sim. Você frequentou a escola? Sim. Como era a escola? Bom, a escola sempre foi e sempre será um lugar muito bom, né? E naquela época a gente estudava de uma forma muito bacana, respeitando os professores, respeitando os próprios amigos, coleguinhas. Era muito legal. Qual era a religião que predominava? Olha, eu creio que naquela época também tinha mais os católicos, apostólico romano, né? Mas também já tinha os evangélicos naquela época. Você trabalhava na sua infância ou apenas estudava? Não, naquela época só estudava. Ia para a roça com meu avô, com a minha avó, mas naquela época verdadeiramente a gente só estudava. E daquela época para cá, você acha que a diferença da infância, como está sendo tratada a infância hoje, tanto pelos pais, tanto pelas crianças, o ensinamento, está sendo muito diferente? Olha, na verdade mudou muito as coisas, né? Entre criação, pais e filho, foi bastante mudado, porque na época, penso eu assim, que os filhos respeitavam mais o pai, e hoje existe até muitas burocracias que até as próprias leis dão esse direito, né? Mas acho eu que em matéria de criação continua a mesma coisa, né? Mas mudou muita coisa, Como era a relação entre os professores e os alunos? Olha, na minha época a relação entre alunos e professores era da melhor forma que tu podia imaginar, porque existia muito respeito. É como tu estava respeitando a tua própria mãe, o teu próprio pai, né? Era muito bacana mesmo, e existia muito respeito entre todos. Qual era o meio de transporte usado para ir para a escola ou para passear, do cotidiano de vocês? Nossa, naquela época o meio de transporte era o a pé. Era o a pé, não tinha bicicleta, não tinha... era difícil, até o lugar onde eu morava era um lugar pacato, não existia nada disso. Era um carro de boi, uma carroça para quem era mais ou menos. Quais são as suas lembranças positivas que te trazem saudades? Lembranças positivas que eu nunca esqueci, na verdade, é a minha professora. A gente se lembra daquele tempo que era um tempo muito bom, tempo de muito respeito, um tempo de grandes amizades, né?
O lugar em que nós morava era um lugar muito bom, muito querido, que a gente hoje dificilmente a gente vê mais, porque hoje a gente mora mais cidade, bairros diferentes. E tem muitas coisas que me chamam a lembrança. Tempo como se brincava, família na época era mais unida. Então existe muitas lembranças boas. Nosso município é conhecido pela prática da pesca. Naquela época vocês tinham o costume de fazer pesca, de pescarem? Sim, o meu avô, aliás, os meus avós, né? Eles pescavam muito. Eles eram da roça, mas eles pescavam praticamente toda semana. Era um tempo muito bom, era um tempo de muito peixe, onde as famílias era praticamente roça e pesca, era o que dava a criação na época dos filhos, era o que criava as famílias, no caso. Sim. Então, muito obrigado, Natanael. Foi um prazer fazer essa entrevista com você. E deu.